aí, mais um dia desse nosso programa que é assim, simplesmente fantástico. O Elgue Você está no ar nessa terça-feira e hoje o dia está muito especial porque temos várias entrevistas sensacionais, com muito conteúdo. Hoje vamos falar de cirurgia plástica. Olha isso, tenho certeza que muitas mulheres e homens, porque olha, os homens também aumentaram em grande número se recorrerem a procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Então fiquem ligados que o Dr. Eduardo Salter vai contar muita coisa aqui pra gente no programa de hoje. E temos também uma super entrevista, um super bate-papo com a Zilda Zompero, que é presidente da BPW, que é uma associação de mulheres empresárias que fazem acontecer aqui na nossa Cuiabá e no nosso estado. Muitos projetos sociais, muita história para contar, sempre muito atuante a BPW. E fora os quadros que trazem humor, trazem notícias e deixam vocês muito bem informados. E fique aqui comigo que o Elgue Você de hoje está apenas começando. Olá, amigos do programa Elga e Você, aqui é o Bruno Perim, mais uma vez nosso quadro de empreendedorismo. E para começar efetivamente no assunto, o primeiro dia foi uma apresentação, pedindo para vocês aí mandarem suas dúvidas e suas sugestões, principalmente coisas para dar com o empreendedorismo. Lembrando que empreendedorismo não é só você começar um negócio, às vezes você reinventar seu negócio, achar novas frentes de receita. E eu quero lidar aqui com o problema número 1. Por que não começar justamente falando aonde as pessoas mais se matam? E as pessoas normalmente têm muito problema porque elas, quando querem empreender, tanto começar um negócio quanto achar uma nova alternativa de receita para o negócio que elas têm, elas vão atrás de uma ideia. Pode parecer meio surpreendente, mas, poxa, Bruno, como assim? Eu quero começar um negócio e você está dizendo que eu não tenho que ir atrás de uma ideia? Não. O que você precisa encontrar é um problema que as pessoas tenham disposição a pagar para resolver. A maior taxa de mortalidade dos negócios não é nada do que normalmente vocês pensam. O planejamento, finanças, não sei o que. Não. O que mata, o número 1 é as pessoas criam negócios que as outras pessoas não veem necessidade. Isso significa o quê? A maior parte das pessoas criam empresas que não precisam ser criadas, porque as outras pessoas não veem necessidade daquilo, consequentemente não vão pagar para tal. Isso é fundamental. Quando você vai começar um negócio, você vai achar uma nova alternativa de receita para o negócio que você está, você tem que procurar por problemas que as pessoas têm disposição a pagar. Porque se as pessoas já têm aquele problema e têm disposição a pagar para resolver aquilo, é questão de você encontrar uma solução bacana para resolver, a um preço bom. Agora, se você vai simplesmente procurar uma ideia, caraca, até você convencer as pessoas que aquilo é realmente um problema, que elas precisam gastar para resolver, olha quanto mais de trabalho, olha quanto mais de tempo, quanto mais de energia você gasta com essa situação. Então, por isso que a primeira dica que eu te dou aqui é: procure problemas relevantes que você sinta, que as pessoas te digam, que você perceba que elas têm disposição a pagar. Se você conseguir encontrar um problema que as pessoas realmente dizem, cara, nossa, eu pagaria para alguém resolver isso aqui, você já sai muito na frente de todo mundo. Último toque: mas como eu encontro onde está esse problema? Vai onde ele acontece. Vamos supor que você acha que as pessoas têm dificuldade de, comprar café artesanal. Nossa, não é tão fácil e tal. Acho que as opções do mercado são pouco. Cara, vai lá na gôndola do mercado. Quando as pessoas estiverem pegando café, conversa, pergunta para elas: tô atrás de café artesanal, não tô achando muitas opções aqui. Você sabe onde tem? O que você também tem essa dificuldade? Como se fosse justamente uma pessoa normal ali conversando. E aí tu vai ver, não, cara, eu sempre tentei comprar, acho mó difícil. Significa que é um problema que alguém também tá notando. Não, cara, tem um monte de opção aqui, tem no outro mercado, tem esse site. Era um problema seu que você não estava vendo como resolver. Então isso te ajuda muito a perceber se realmente esse problema existe e qual é aí aonde você deve atacar.
Beleza? Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em casa, continuem aproveitando esse programa maravilhoso. E até o nosso próximo bate-papo. Aguardo muitas dúvidas de vocês para poder trazer aí alguns insights de empreendedorismo. Voltamos! E o assunto agora é sério. Vamos abordar uma questão delicada, a obesidade. A obesidade é uma condição médica em que se verifica a acumulação excessiva de tecido adiposo, ao ponto de poder ter impacto negativo na saúde. O excesso de peso é avaliado pelo Índice de Massa Corpórea, o IMC, em que é dividido o peso da pessoa pelo quadrado da sua altura. A obesidade aumenta a probabilidade de ocorrência de várias doenças, em particular de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, apneia do sono obstrutiva, alguns tipos de cancro, osteoartrite, depressão, entre outros. Olha só! O nosso programa Elga e Você, por tudo que falamos aqui, pensa em contribuir com a sua qualidade de vida ao trazer dicas valiosas para a sua saúde com o quadro Você Top. Vamos apresentar as dicas com o vídeo e a entrevista da doutora Mariana Suzuki, que é especialista no assunto e vai contribuir passando o seu conhecimento aqui, agora, para nós. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Mariana Suzuki e um tema que eu gosto muito de abordar é sobre obesidade. E a Elga, gentilmente, com esse programa novo que ela está lançando, Elga e Vocês Saúde, então me convidou para eu falar sobre esse tema. Então, falando um pouco sobre a obesidade, gente, que agora eu acredito que entrou um pouco maior esta preocupação por causa dessa relação com o Covid-19. Então, a obesidade, apesar ainda da gente negligenciar ela bastante como uma doença, ela entra como uma doença crônica, sendo não transmissível. O que é isso? Ao sentar do lado de um amigo que é obeso, eu não vou ficar obeso. E que hoje a gente vê que ainda existe um preconceito muito grande em relação à obesidade. E por que a obesidade entrou como fator de risco para o Covid-19? Na verdade, o paciente que é obeso, ele é totalmente inflamado. Então ele fica com essa inflamação por muitos e muitos anos, muito tempo, dependendo da quantidade de peso que essa pessoa ganhou. E essa inflamação é devido ao nosso tecido adiposo, ele acaba liberando alguns processos inflamatórios, algumas substâncias inflamatórias. Quando então entrou a obesidade como fator de risco para o Covid, é que o paciente que tem o diagnóstico, gente, de obeso, o que isso significa? Eu preciso saber realmente se eu tenho o diagnóstico de obesidade para confirmar esta doença. E isso é muito fácil de ser feito, que é feito através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Como que a gente avalia isso? É através do peso dividido pela nossa altura ao quadrado. Porque uma coisa que eu percebo é, eu não posso chegar e falar assim, eu estou me sentindo obesa. Tá, mas isso muitas vezes é na parte estética que você está pensando. E a obesidade não. A obesidade ela precisa ser diagnosticada para que a gente possa confirmar então que o paciente tem esta doença. A partir do momento então que eu diagnostiquei esse paciente, ele então pode ter complicações caso eu venha aparecer com o diagnóstico de Covid-19. Porque o paciente que tem a obesidade, muitos acontece de quê? De ter essa minha parte do pescoço que a gente fala, ele tem
uma altura muito menorzinho. Então, se esse paciente tiver que passar por um processo de intubação, vai apresentar uma dificuldade nessa passagem. E aí outra coisa é que, como a obesidade dele geralmente é abdominal, que a gente fala que é na barriga, ele acaba comprimindo um músculozinho que a gente tem, dificultando ainda mais a parte respiratória desse paciente. E aí, hoje eu venho aqui oferecer algumas dicas para vocês. Então, antes as pessoas falavam que a gente não tinha tempo para começar um planejamento alimentar, porque muitos começavam o trabalho muito cedo, a gente tinha que cuidar dos filhos, voltar, não tinha planejamento alimentar. E aí, diante desse isolamento obrigatório que nós tivemos que ter, muito pelo contrário, nós estávamos com muito tempo, porém, as pessoas o quê? Acabaram tendo uma compulsão alimentar um pouco maior e acabaram ganhando um pouco mais de peso. E aí hoje eu vou passar 3 dicas para vocês bem práticas. A primeira é importante a gente construir na nossa cabeça metas que sejam reais. O que isso significa, Mariana? Não adianta eu falar, olha, eu quero reduzir 10 quilos em 2 semanas. Isso não é uma meta real, porque isso a gente não vai conseguir e você então vai ficar frustrada. Outra coisa, planejamento alimentar, gente. É sempre importante a gente planejar um dia antes o que eu vou tomar de café da manhã, o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar. Isso é importante porque no momento que a gente já chegar e sentar no café da manhã, aquilo tem que estar com muita clareza na minha cabeça. Outra coisa é a gente fazer recordatório alimentar. Existe um programa que se chama Fat Secret, que é um programa que você puxa no seu celular e lá você vai anotar todos os alimentos que você está ingerindo para que ele possa então te dar o total de calorias durante o dia. Se você se comprometer a realizar essas 3 metas que são pequenas, o seu sucesso já vai ser muito melhor do que se você estiver só apenas se lamentando ou reclamando que ganhou peso, tá bom? É isso, um carinho e um beijo muito grande para todos vocês. Vamos ainda manter aí nesse processo de isolamento, lembrando que o Ministério da Saúde e toda essa campanha está liberando então para que a gente possa sair para locais essenciais e que o uso de máscara, gente, para que um possa proteger o outro. Um beijo grande, gente, e fiquem com Deus. Olá! Hoje, meninas e meninos, eu estou em companhia do Dr. Eduardo Salter, cirurgião plástico muito conhecido aqui em Cuiabá e Mato Grosso, né, Dr. Eduardo? Você opera no estado inteiro. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É muito bom estar aqui com você. O prazer é meu, Elga. Tudo bem com vocês de casa? É um prazer estar aqui respondendo de novo as perguntas, dúvidas. A gente atende pacientes do Mato Grosso inteiro, às vezes até de outros estados, às vezes até de fora do Brasil, graças a Deus. Mas é que os resultados, né, são algo que conta muito a favor, né, doutor Eduardo? As pessoas que têm uma satisfação como eu, fiz uma cirurgia há quase 4 meses. E até hoje tenho muito retorno em relação a isso. As pessoas tendo as curiosidades, como você ficou satisfeita com o resultado, como é que é, pedindo explicações, e isso aí se propaga muito. E eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Eu fiz uma lipo HD, viu? Pois é, a Elga é um paciente bom, tá? Eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou a mesma coisa, porque a intenção é massificar mesmo essa ideia. O paciente que se ajuda, né? Você foi na nutricionista, né? Só não está, acredito eu, que não esteja fazendo uma atividade física regular, porque as coisas estão meio fechadas. Infelizmente, a gente tem muito paciente que gostaria de estar na academia, que gostaria de estar fazendo as suas rotinas, que embelezam mais o corpo, não tem como fugir disso, né? O paciente que faz isso vai ficar mais bonito do que o paciente que não faz, né? Então, a gente reforça sempre esses detalhes que o paciente precisa se ajudar também. A cirurgia é maravilhosa, magnífica, faz coisas que uma atividade física não conseguiria fazer, né? Alguns desenhos, algumas marcações, algumas coisas que otimizam o resultado, mas isso não liberta o paciente de ter bons hábitos, né? Às vezes ele foca 100% só no procedimento cirúrgico.
né, e não compreende algumas limitações. Eu sempre falo que cirurgia plástica é 60%. Né? Eu sempre repito isso. Nós vamos dar um up de 60%. O que falta, Eduardo, para os outros 40%? O que são os outros 40%? Né? Aí você vai ter uma gama de coisas. Né? Você vai ter a idade, hábitos, fuma, não fuma, come bem, enche a cara toda hora, não faz atividade física, né? Eu gosto de usar exemplos que a gente tem na prática. Eu tive uma paciente jovem, magra, que fez uma lipo só para desenhar o corpinho e colocou uma prótese. Essa paciente, depois de 6 meses, eu ainda estou muito inchado, estou muito não sei o quê, mas eu sei dos hábitos dela que são péssimos, né? Então a gente orienta, olha, por isso. Se você estivesse fazendo assim, muito provavelmente estaria bem legal, né? E aí você tem as curvas, né? O fora da curva. Tem pacientes que já tiveram 2, 3 filhos, que já tem lá 45 anos, 50 anos, enfim, que fazem uma cirurgia, cuidam bem dessa parte e conseguem, assim, nossa, visuais espetaculares, né? A gente até se surpreende, ficou muito melhor do que eu imaginava. Ou seja, esses louros, né? Essas palmas também são para o paciente, né? Eu consegui deixá-la dessa forma. Dali para frente, ela trabalha isso para ficar melhor. E você faz isso. Que bom. Eu cuidei bastante, porque é uma decisão que nós temos, assim, não é uma decisão que você, de um dia para o outro, você pensa naquilo, é um passo que você realmente, se você cuidar, você vai colher bons frutos. Então, foi isso que eu fiz. Doutor, muitas pessoas me perguntam, ainda é um pouquinho desconhecido, a lipo HD, ela é uma lipo de alta definição, mas assim, vamos dar uma pinceladinha mais nisso e quais são os procedimentos cirúrgicos que são mais procurados aqui com o senhor? Como eu já falei também outras vezes, a gente acaba se destacando em algumas coisas, né? Você vai ter o cirurgião plástico que faz muito nariz, você vai ter o cirurgião plástico que faz muito, né, prótese, alguma coisa assim. E eu faço bastante contorno corporal, né, que são as lipoesculturas e lipoabdominoplastias, praticamente são as coisas que eu mais faço, porque você acaba sendo procurado porque você faz melhor, vamos dizer assim, né? Acaba sendo assim. Então eu faço mais essas cirurgias de lipoescultura, lipoabdominoplastia, enfim, nessas condições. E as cirurgias que são mais procuradas no momento, acho que vale a pena até falar, né, Olga, nesse instante aí de pandemia, né? A gente está filtrando, vamos dizer assim. A gente quer sempre deixar o paciente o mais seguro possível. Graças a Deus nós já podemos operar, estamos operando inclusive. A gente tem evitado pacientes que estão no grupo de risco, os pacientes com mais idades, com mais comorbidades, né, com doenças associadas, enfim. Ou cirurgias muito grandes, né? A gente fazia cirurgia... Eu não sou um cara que gosta de fazer cirurgias muito grandes normalmente, né? Então a gente filtra, evita e acaba fazendo a prótese, uma lipo, nariz é uma cirurgia rápida, orelha, pálpebra, algumas cirurgias associadas bem avaliadas, por exemplo, né? A gente gosta de ter o tempo cirúrgico que vai durar, tal. A gente orienta o paciente no pós-operatório a fazer um isolamento um pouquinho mais interessante, né? Às vezes o paciente opera, doutor, posso ir na casa das amigas? Melhor não, você acabou de operar, né? Fica em casa ali, não fica recebendo visita, porque assim, quanto tempo a minha imunidade vai estar normal? Varia, né? Se alimentando bem, se cuidando bem, 2 semanas, 3 semanas, no máximo 30 dias, você está com o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo risco que eu e você, qualquer pessoa assim, teria, né? E a gente não pode esquecer que, de vez em quando, um paciente jovem, sem comorbidades, acaba desenvolvendo uma forma mais grave, mas também que a grande maioria, que nem sabe que tem, que nem sabe que pegou, quem sabe já estamos imunes, já tivemos e não sabemos, você entendeu? Porque é para ser assim, né? Um ou outro que tem um caso um pouco mais grave, que acaba aparecendo, que acaba virando notícia, mas a imensa maioria não é assim. Então, as cirurgias estão acontecendo, né? Só evitando uma cirurgia extensa, para não comprometer cuidado.
E então, viu, quem está aí pensando em aproveitar esse tempo, porque muita gente pode aproveitar, todo mundo fala, não tenho tempo para fazer cirurgia, vou ter que ficar alguns dias parados. É uma boa oportunidade, né, doutor? Muitos pacientes acabam tendo as suas férias adiantadas, né? Que poderiam programar uma cirurgia final do ano, em algum momento que poderiam tirar umas férias, e um funcionalismo público, ou até um profissional liberal, um empresário, seja o que for, que sabe que depois que as coisas começarem a voltar mais, ele não vai ter umas férias tão próximas, né? Então eles, olha, Eduardo, agora eu estou podendo ficar em casa, eu estou podendo repousar, então eles vêm, fazem a sua programação, operam nesse momento, repousam, precisa de um momento de repouso, segue os cuidados e tudo fica bem. Ótimo. E sobre a lipo HD, eu quero ainda pincelar mesmo, porque eu sei que não só a mulherada, mas os homens também, que aí estão malhando, buscando aquele corpo definido, eles sentem muitas curiosidades em relação a essa lipo, porque a gente realmente marca o abdômen, faz as curvinhas. Vamos contar um pouquinho pro pessoal aí, que eu sei que tem muita gente curiosa. Existem algumas tecnologias que a gente pode utilizar para ajudar a fazer aquela marcação, aquele desenho do abdômen mais definido, né? Eu uso Vibrolipo, tem ultrassom ultrafocado, agora tem um novo aparelho aí que faz mais retração de pele, né? Enfim, tem coisas que podem ajudar. Mas o que mais vai fazer você ter aquele resultado que você tanto busca, eu observo também que é um pouco de tempo, né? Eu sempre gosto de fotografar o meu paciente mais ou menos com 4 a 6 meses. Está chegando perto, inclusive, da gente fazer essa foto. Mas a gente nota que quanto mais tempo passa o paciente no bom hábito, por isso que nem todo mundo é um bom candidato, né? Se eu sou sedentário, se eu não faço nada, se eu não me ajudo, fazer uma lipo HD não vai ficar tão excelente assim. Mas o paciente que tem o bom hábito, que ele malha, mas ele tem aquela gordurinha que, né, não sai, não adianta, meu abdômen não me ajuda, enfim, faz essa cirurgia. Quanto mais tempo passa ele nas boas linhas, mais bonito fica. Eu acabei de ver, poucos dias atrás, uma foto de uma paciente que fez esse procedimento há 1 ano e meio, quase 2 anos, já tem um tempo, né? E eu vi a foto dela, fiquei maravilhado. Eu falei, não, você tem que voltar para eu te fotografar de novo, né? Ela fez a lipoescultura com implante mamário. E cuida, e malha e tal, e faz atividade física regular mesmo. E você percebe como isso só se otimiza com o tempo. Então, assim, o prazo de validade de uma cirurgia plástica, ela não tem. No caso da lipo, depende de você cuidar. E sim, né? Você tem um pouco mais de dificuldade dessa gordurinha voltar no local, porque você tirou células de gordura dali, mas se você estimular muito, vai voltar, né? Você vai engordar de novo. E o contrário é verdadeiro. Se você cuida mais, né, você vai ficar muito mais tempo definido, sequinho, marcado, né? Acho que o que mais conta em relação à validade, as pessoas perguntam, quanto tempo? A cirurgia mais, não vou dizer difícil de o paciente entender, mas é que mais gera uma instabilidade de tempo são as mastopexias, onde você retira a pele da mama, ou bota prótese, ou faz só com o tecido mamário da paciente, porque é uma caixinha de surpresa. Você pode ter uma flacidez em curto prazo, 6 meses, 1 ano, ou 2, 3, 5, às vezes mais tempo, né? E o paciente ele não compreende isso, porque é o tipo de pele dele, né? Você faz a cirurgia, bota no lugar. Outra coisa que é comumente uma confusão que o paciente faz. Você tem 2 mamas. Geralmente, é muito comum o paciente ter uma assimetria nessas mamas. Raríssimas vezes você vê um paciente com as mãos bem iguais. Sempre uma um pouco maior, uma tem mais estrias de um lado, outra tem menos, a pele é mais flácida, então você vai lá e coloca as 2 mamas no mesmo lugar. Passa 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, depende de cada um. Aquela mama que tinha mais estrias, que era mais flácida, ela começa a ceder um pouquinho mais rápido que a outra. E ele não compreende isso. O doutor, é seu, é sua pele, né? É uma condição pessoal da pessoa que acontece. Exatamente. E esse grau de entendimento de uma coisa tão simples, às vezes parece difícil, né? Porque o pior paciente que vai fazer cirurgia plástica é o paciente que vai querendo comprar um resultado, certo? Isso é bem interessante, prestem atenção. Eu quero essa cintura, eu quero essa mama, eu quero esse nariz, e isso não existe. Você vai ter o melhor resultado
que o seu corpo puder te dar, suas características pessoais, sua pele e os seus cuidados pós-operatórios vão te ajudar ou não, frente a uma técnica conhecida, tal, estudada, pronta, bem feita para o profissional que vai fazer. Acabou. Cada um vai ter o seu. Se você quiser ter um resultado excelente, ajude-se a ter resultados excelentes. Com certeza. Gente, então vocês viram aí, conheceram um pouquinho do trabalho do Dr. Eduardo, que é um profissional que eu recomendo muito, estou muito satisfeita com o meu resultado. E mandem suas perguntas, porque o Dr. Eduardo, ele vai voltar pelo menos uma vez por mês, né, doutor? Você vai estar aqui com a gente no Elga em Você, passando muita informação para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Manda mesmo, que a pergunta é interessante. Às vezes a gente traz coisas aqui do consultório, né? Aconteceu isso. As perguntas comuns que a gente recebe são essas. Mas às vezes você em casa tem uma, poxa, eu tenho uma, ele nunca falou a respeito. Manda que a gente responde. É um prazer. Viu? Olá, estou aqui hoje com a Zilda Zompero. A Zilda está aqui nos presenteando mais uma vez com a sua presença, que eu fico muito honrada. A Zilda tem uma história linda que nós já contamos aqui no Elga em Você. Inclusive, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado com a gente a sua história, Zilda, e estar te recebendo aqui novamente. Eu que agradeço, querida Elda, estou muito feliz realmente de estar aqui para contar agora não a minha história, mas a história da BPW. Isso. E quero te dar os parabéns pelo seu programa, que está muito bom, está maravilhoso e que já começou brilhando. Oh, obrigada, Zilda. Então, a Zilda é presidente de uma organização de mulheres, uma organização internacional, que assim tem muitas ações, que contribui muito aqui para a nossa sociedade. Então, a Zilda veio aqui hoje trazer bastante informações sobre a BPW, né, Zilda? A BPW Cuiabá é uma organização de mulheres para mulheres que trabalha o empoderamento feminino, o empreendedorismo e tem um olhar diferenciado para as causas sociais. Mas tem muita gente que não sabe há quanto tempo existe a BPW. A BPW ela surgiu em 1919, e mais ou menos numa época de pandemia, mas que era a guerra, final da guerra, onde as mulheres não sabiam tocar os seus negócios, porque as famílias ficaram dizimadas, mas surgiu uma mulher, uma luz no caminho dessas mulheres, uma advogada, Lena Madison Phillips, e começou a reunir com essas mulheres no campo para ajudar a tocar as fazendas, na cidade para tocar o seu comércio, as vendas. E ela se apaixonou por aquilo e ela resolveu criar uma organização. Foi onde surgiu a primeira BPW, a BPW Nova York, em 1919. E a partir daí, os comentários foram grandes e começaram a ir pelo Brasil. Não se tinha redes sociais, mas os outros países já estavam intrigados. O que era essa BPW? E daí fizeram uma reunião em Genebra, na Suíça, uma convenção. Um congresso. Um congresso, isso. E onde as mulheres se reuniram e foram escutar um pouquinho da Lena Madison Phillips. E foi onde surgiu, em 1930, em Genebra, na Suíça, a BPW a nível de federação. E a partir daí ela ganhou o mundo. Aí ela começou a ir para outros países. E hoje existe a BPW em mais de 100 países, nos 5 continentes. E aqui em Cuiabá, ela já existe há 18 anos em vários locais no nosso país. Olha que legal. Aqui, quantas mulheres fazem parte dessa organização aqui de Cuiabá? Olha, a gente tem mais ou menos 90 mulheres. Nossa! Que estão, presentes agora. E a BPW ela tem vários projetos. Sim. Temos 3 projetos que são nacionais, que é o Março é Mulher,
o Doando Vida e o Trabalho Igual, Salário Igual. Mês de março é onde tem todo um mês dedicado às mulheres, a falar das mulheres, a destacar as mulheres, né? Mulheres que brilham e iluminam caminhos. E mês de maio, nós estamos no mês de maio, nós estamos trabalhando a campanha Trabalho Igual, Salário Igual. Ela surgiu na Alemanha em 2008. Muito importante, né? Que nós temos esse símbolo, que é essa bolsinha vermelha. Lindo demais, a bolsinha vermelha. Que tem um grande significado, e porque é para trabalhar essa igualdade de salário entre homens e mulheres. Numa altura do campeonato, né, Zilda? Isso aí é tão normal. As mulheres não têm essa equiparação salarial dos homens, né? Mas acontece muito, ainda existe muito. E o ano passado nós fizemos na Assembleia Legislativa um grande trabalho, né? Falando do trabalho igual, salário igual. Zilda, há um tempo atrás nós estávamos conversando em relação ao projeto de doação. Iniciou com doação de sangue, depois agora vocês estenderam a campanha para doação de órgãos. Conta um pouquinho pra gente. Quando a Sueli era presidente da BPW Cuiabá, ela fez essa campanha, Sou Doadora de Vida, iniciou como Sou Doadora de Vida, porque na época foi feita uma pesquisa junto ao Hemocentro, que as mulheres elas tinham muito receio de doar sangue. Na época, mais ou menos 2% das mulheres só que doavam sangue. E através desse trabalho da BPW, que iniciou aqui em Cuiabá, que se estendeu a todo o Brasil, hoje 50% mais ou menos das mulheres estão em relação aos homens que doam sangue. Isso já mudou? Mudou muito esse conceito. E agora, há 2 anos atrás, mudou o nome da campanha para Doando Vida, porque se estende a órgãos, a tecido, e isso está fazendo uma grande diferença. A campanha é informativa. Isso. E geralmente acontece no mês de agosto. O ano passado nós ficamos um mês no Hemocentro com essa campanha, onde assim fez toda a diferença. Todos os dias nós estávamos lá levando colaboradores, levando conhecidos, divulgando, né, em mídias, jornais, TV, falando dessa campanha. Que é uma campanha maravilhosa, maravilhosa, né? Hoje, de conscientização, que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, ou pode ser uma pessoa da família, ou pode ser um amigo, e que vai precisar de sangue. Então o Hemocentro, ele distribui para todo o estado, ele não fica só aqui em Cuiabá. Então todo dia ele está precisando de sangue. E então eu levo minha empresa, eu levo meus colaboradores todos os anos. E é interessante falar que as mulheres elas podem doar até 3 vezes ao ano e os homens 4 vezes ao ano. Nossa, eu não tinha essa informação, não sabia que tinha um limite, né? Tem um limite, 3 vezes no ano você pode fazer a doação. As mulheres sim. Acho que é porque nós realmente somos assim menores. Não, é porque a mulher é diferente realmente, né? Ela tem a genética é diferente, né? Isso. Mas muito legal. E o que está vindo por aí da BPW? Então, nós comemoramos os 18 anos da BPW Cuiabá. O ano passado, onde nós tivemos a festa dos 18 anos, que foi uma festa maravilhosa, linda. Lançamos um livro, Juntas Brilhamos Mais, em comemoração aos 18 anos da BPW Cuiabá, onde tem 34 coautoras, contando as suas histórias inspiradoras. Olha que legal. E porque quando eu iniciei a minha gestão, eu criei esse lema, Juntas Brilhamos Mais, iluminamos caminhos, através dos nossos projetos que nós fazemos. E então esse livro, depois eu vou te passar para você um livro onde inicia com a minha história, e você vai se encantar realmente com as histórias inspiradoras dessas mulheres. E eu tenho certeza. Eu vi algumas matérias que acompanharam o dia do lançamento do livro. Nós lançamos lá na Academia Mato Grossense de Letras. Muito então, legal. Ano passado foi um ano todo trabalhado aos 18 anos. Nós fizemos a nossa cerimônia das velas na Academia
de A cerimônia letras. das velas é linda. Eu já participei de algumas. Conta um pouquinho. É muito linda, gente. Então, a cerimônia das velas é uma cerimônia ritualística que acontece todos os anos no dia 8 de março em todo o Brasil, nos 5 continentes, onde existe a BPW. E assim, para prestar uma homenagem para as mulheres, diversas mulheres com seus trabalhos. Então é realmente linda, é a cerimônia mais linda, eu até me emociono de falar, a cerimônia das velas da BPW. Realmente, eu tive a felicidade de participar de algumas já, fazer a cobertura, estar lá com vocês. E é realmente emocionante, vale a pena quem puder conhecer mais um pouquinho. Zilda, eu quero saber como nós fazemos para nos aproximar mais da BPW, ter mais conhecimento, mas isso vai ser daqui a pouquinho, logo após o comercial. Voltamos aqui com a Zilda Zompero, que está nos presenteando com a história da BPW, né? Que é uma organização de mulheres fortes e que sempre estão aí preocupadas com o social, com o próximo. Zilda, é tão interessante a BPW que a gente se sente com vontade de conhecer mais, de aproximar dessa organização. Como é que a gente, eu e todo mundo pode fazer? Você já está convidada, né? Obrigada. Então, para você participar da BPW, geralmente nós convidamos você para participar de uma reunião. As reuniões acontecem todos os meses, geralmente é a última quarta-feira de cada mês, em vários locais. A última reunião que aconteceu foi até na minha empresa, na Eletrofios. E lá você fica conhecendo um pouquinho das mulheres, o trabalho das mulheres. Então, durante as reuniões, a gente apresenta novas associadas, a gente fala do que vai acontecer, do nosso planejamento durante o ano, durante o mês, comemoramos os aniversariantes do mês, fazemos network, né, durante a nossa reunião, onde a nova associada irá se apresentar, vai falar do seu negócio. Então, assim, é muito interessante. Esse ano, como nós estamos vivendo esse ano da distanciamento social, da pandemia, né? Nós conseguimos realizar só 2 grandes eventos, que foi a Cerimônia das Velas, no dia 8 de março, e no dia 14 de março, que foi o Business Day, que é um evento também que acontece, onde é um dia de negócios, onde legal. nós conseguimos com mais ou menos 50 empresas presentes. Nossa, nós fizemos lá no grande, Holiday Inn, né? Cada uma divulgando o seu negócio, né, criando aquele network, aquela aproximação. É um dia diferente, né? Um dia produtivo, né? Para você reunir pessoas assim. Onde as mulheres acabam se conhecendo o negócio da outra, né? Então isso é muito importante. E nasce negócios novos, né, Com Zilda? certeza. Porque é tanta ideia ali circulando. E o nosso, desse ano que nós estamos trabalhando para, assim, incentivar as mulheres de negócios e profissionais, com a campanha que nós criamos, que é o negócio é o foco. Então a gente tinha diversos eventos já programados durante o ano, só que nós não sabemos como que vai acontecer, como vai ser. Mas a gente está trabalhando nas nossas mídias sociais todos os dias, com vídeos inspiradores. Colocar aí as mídias sociais da BPW. Falando dos negócios, cada dia um fala do seu negócio. Então, todos os dias a gente está movimentando, porque é importante esse movimento dentro da BPW. Para as mulheres, né, assim, estarem presentes, divulgando os seus negócios. Agora mudou bastante para o digital, né, Isso. Zilda? Então, todas as ações estão sendo feitas através do digital. Isso. E até aniversários pelo Zoom, reunião, vamos ter uma reunião agora no final do mês pelo Zoom também. Porque nesse momento a gente tem que se preocupar, a gente tem que se cuidar de você. Mas não pode deixar parar também. Não pode. Né? E o digital traz isso pra gente hoje, né? Foi um momento que... Da gente se reinventar. Isso, se reinventar. Teve a pandemia, o distanciamento, nós realmente temos que estar aí preocupados não só com a nossa saúde, como a do próximo. Do próximo. Mas umas atividades assim que
não devem deixar morrer, né? Isso. Que são essas ações, esse contato, nem que seja pelo virtual, para continuar produzindo coisas boas, né? Que eu acredito que as pessoas estão precisando muito disso também agora. Nossa, a nossa diretora de comunicação, a Neide, ela está trabalhando muito agora nesse momento, né? E a gente está conseguindo, né, direcionar essas mulheres, trabalhar com essas mulheres. Agora, semana que vem, a gente vai fazer uma visita. A gente sempre procura aquela uma que está mais afastada, aquela que tem essa preocupação. Essa preocupação, né? Esse olhar diferenciado para essas mulheres. É um cuidado, né? É um membro de uma... a gente tem que cuidar das nossas mulheres, das nossas meninas. Como e acontece muito, existe até pelo fato de ter criado um pânico geral, essa situação que nós estamos vivendo. Mas assim, existe caso das pessoas realmente ficarem reclusas e se afastarem? Sim, agora que as pessoas estão melhorando com esse movimento. Mas assim, é muito importante, então eu convido as mulheres que quiserem fazer parte dessa organização da BPW Cuiabá, que nós temos o nosso telefone, né? 3052 2872, a partir das 13 horas, com a nossa secretária Marília, e ela vai falar para você um pouquinho da BPW, como que você faz para ingressar na BPW, e você dentro da BPW, quando você preenche a sua ficha, você já pode participar de várias comissões, né? Ou comissão de saúde, ou comissão de educação e cultura. Existe as mulheres que estão ali atuantes mesmo, né? Sim. Que tem cargos. Sim, nós temos a nossa diretoria e nós temos o nosso conselho diretor e nós temos as nossas coordenadoras. Então, assim, na minha gestão eu procurei muito trabalhar as coordenações para cada uma apresentar o seu trabalho, o seu projeto, não ficar só ali na diretoria. Então isso é muito importante, elas se sentem incentivadas. Com certeza, falando, a diretoria está aqui, né? Vamos mostrar a revista Zilda. Essa revista aqui também nós fizemos para comemorar os nossos 18 anos com a nossa diretoria e onde nós contamos um pouquinho da nossa história, da história da BPW e que cada membro da diretoria, ela conta a sua história também. Então, assim, é muito importante essa valorização. A BPW, ela não para. Não para mesmo, não né? Não para mesmo. 19 anos. 19 anos em agosto. Em agosto agora. Trabalhando assim, com muita dedicação, com muito carinho, né? Com essas mulheres. Infelizmente, os eventos pararam, né? Os eventos presenciais, né? Mas a BPW não para. Não para. Como eu falei, as nossas reuniões é uma vez por mês e nós temos vários projetos, vários eventos. Nós teríamos uma feijoada o mês passado. Nós tivemos também, fizemos agora nesse mês de abril, junto com a Bruna Viola, uma live onde nós conseguimos arrecadar 1 tonelada de alimentos. Nossa, que maravilha! Uma tonelada, junto com a Eletrofios, a minha empresa, que também doou 5 toneladas de alimento, que foram distribuídos para várias entidades. E uma que a gente tem um olhar assim, bem carinhoso, que são as mães com microcefalia. Olha! Que a gente, ano passado, nós fizemos uma feijoada, onde nós arrecadamos um bom dinheiro para a compra de leite. E esse ano nós conseguimos cestas básicas, doações de dinheiro para comprar também o leite que essas crianças precisam. Porque na realidade são 40 mães com 42 crianças. Nossa. Que nasceram com microcefalia, que está mais ou menos em 3 anos e meio, e que precisa dessa ajuda. Por quê? Quando os pais ficaram sabendo dessa criança, muitos deles abandonaram. E as mães precisaram deixar de trabalhar. Então, realmente, elas precisam de ajuda, porque ela não pode sair de casa, ela tem que cuidar do seu filho. É uma criança que depende totalmente, né? Então, Mães Unidas pelo Amor, elas têm uma organização e assim, é muito bacana e a gente tem esse olhar diferenciado para essas mães. E essa sensibilidade, né, de você olhar a situação de uma mulher como uma mãe com um filho com microcefalia. Né? Naquela época que estava o problema no auge. Da Zika, né? Da Zika, que surgiu
a microcefalia, muitos casos. Isso. Depois passou Isso. O auge da situação, mas as crianças estão aí, né? E muito não se fala sobre isso. Isso. E a BPW está ali com uma ação. E existe como nós ajudarmos? Sim, qualquer pessoa pode ajudar. Você pode entrar pelo Instagram da Mães Unidas pelo Amor. E lá tem o contato da Fernanda, né, que é a presidente, e elas aceitam doações, né, em dinheiro para a compra de alimentos, de leite, de tudo que todo pouquinho que você puder ajudar, vai fazer uma grande diferença na vida dessas mulheres e dessas crianças. Com certeza. Zilda, não é pouco te chamar aqui, por causa que nós temos tanto assunto assim que tipo muda a vida das pessoas, que ajuda tantas pessoas, né? Explicando o que é BPW, eu tenho certeza que as pessoas agora vão assim se preocupar mais, tentar ver o que a BPW tem de projeto, que a gente possa colaborar também. Sim. Né? Isso aí é fantástico, ter pessoas que estão cuidando de outras, independente, né? Independente de outras ajudas que vêm de governo, etc. Isso. Mas você ter um projeto particular e que ajuda tanta gente. Então, a gente tem um projeto que chama Chita Fuxico. É um projeto nosso de sustentabilidade que a gente estava começando a trabalhar esse projeto. Até no Business Day nosso, nós já tivemos os produtos. E são produtos feitos de chita e fuxico. Nós até registramos essa marca. E esse dinheiro, ele será revertido para a compra de máquinas de costuras, para a gente poder ajudar essas mulheres, colocar uma máquina de costura na casa dessas mulheres. Nossa, que legal! Para incentivar e para que elas possam ter o seu dinheirinho, né? Ganhar o seu dinheiro para poder sustentar os seus filhos. Porque assim, ajudar só no assistencialismo, né? Você vai ajudar a pessoa a sobreviver, mas você conseguir direcionar ela, ter uma profissão, isso é fantástico, ela caminhar sozinha. É muito importante. E nós estamos com esse projeto e a hora que passar tudo isso, com certeza, nós vamos ter uma luz maior que vai iluminar o caminho dessas mulheres. Com certeza. E olha, nós vamos ter a Zilda aqui muitas vezes para contar todos os projetos da BPW, que são muitos, que mesmo agora, né, com distanciamento, com a dificuldade que se tem na interação, porque a interação favorece muito a gente fazer algo maior, né? Mas vocês estão aí atuante, parabéns. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho da BPW, essa organização de mulheres guerreiras, fortes e que realmente ilumina um caminho de outras mulheres. Ilumina mesmo, Zilda. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão.